Olá, bem-vindo ao Pocket Tutorials do ICP. Hoje vamos falar a respeito da sua primeira avaliação utilizando o Bodyscan System Extreme Edition. Então, sendo a sua primeira avaliação, vamos escolher antropometria para executar essa tarefa. Nós poderemos acessar o seu cliente por aqui, mas vamos escolhê-lo dentro do diretório de avaliações. Então, com o clique, você vai escolher qual é o seu cliente. Vamos escolher esse famoso cliente aqui. E a nossa avaliação vai ser de antropometria. Então, nós vamos escolher primeiro a entrada de antropometria, porém não para lançar dados na interface, como você está vendo. Nós vamos aqui nesse botão de interrogação, por quê? Nós vamos ver quais são os equipamentos que nós vamos precisar para fazer isso. Então, ali você tem a lista dos recursos necessários. Usando a Trena agora, o super equipamento, nós vamos começar fazendo a sequência que está descrita nesse próprio tutorial, utilizando a medição de cervical e seguindo a sequência estritamente dita. Seguindo essa sequência, você não vai deixar escapar nada de todas as medições. Vamos imaginar agora que você então já coletou esses dados que vão estar à sua disposição para treino ali dentro desse tutorial. Então imaginemos que você tem os dados já e nós vamos lançar esses dados. Na interface, você vai perceber uma coisa muito interessante conforme nós lançamos os dados. Todas as medidas usam como unidades centímetros. Inclusive, você vai ver mais à frente que a estatura utiliza centímetros também. Então, bastante cuidado para você utilizar a unidade de medida correta durante o lançamento. Você vai perceber que a sequência segue sempre de cima para baixo, no sentido céfalo-caudal. E o importante é que você veja uma coisa interessante agora que nós vamos lançar. Imagine que você tem um valor decimal a ser lançado agora. Então, esse valor decimal você utilizou, por exemplo, ponto, né? Se você for utilizar um outro valor decimal, você deve ter o critério de utilizar a mesma unidade decimal. Ou seja, se você usou ponto, você não pode usar agora vírgula, por exemplo. Porque isso, a longo prazo, pode te criar um problema terrível de comparação. Se você começa utilizando ponto, use sempre o ponto. Olha ali a sequência em centímetros que eu falei, a estatura. E você vai perceber que eu deixo em branco, vazio, alguns valores de estatura troncocefálica. Se lembre bem dessa unidade troncocefálica ali. Essa informação de superfície corporal vai ser interessante para você como acessório, tá? Nós não usamos ela em antropometria, mas no caso de análise de metabolismo basal ela entra, por isso o cálculo aparece para você ali. Então nós vamos colocar uma data de validade padrão aqui, que pode ser qualquer uma, você define qual é a validade que você quer. A observação é um campo privado que somente aparece para você. Este campo de digitação de observação não é colocado no relatório do seu cliente, ok? Bom, feita a avaliação, o próximo passo agora é salvar essa avaliação. Você vai clicar no botão salvar e vai perceber, então, que ela aparece na lista de avaliações efetuadas com a data do dia que ela foi feita, né? Para você recuperar esses dados, então, para você recuperar esses dados, basta você clicar novamente e você vai ter esses dados recuperados. Agora, é só clicar em visualizar o relatório e voilá, eis o relatório. Lembram-se daquele campo de estatura troncocefálica? Pode ver, você não preencheu, então ele não aparece ali. Vamos imprimir agora o resultado? Clicando no botão imprimir, você tem acesso à visualização do seu relatório. Essa visualização do seu relatório, você vai ter diversas maneiras de personalizá-la. Esses controles acima na barra de ferramenta fazem com que você possa ter visualizações diferentes e possa modificar também conteúdos desse relatório. Como, por exemplo, você vai perceber ali em cima. Olha, vamos rolar um pouquinho para você perceber que é exatamente o tipo de fonte compatível com o que você viu antes. E aqui o cabeçalho. Onde eu altero esse cabeçalho? Eu simplesmente vou clicar em configurar página e tenho acesso à alteração de todas as informações, tanto de cabeçalho quanto de rodapé. E você pode fazer essa alteração conforme você acha interessante, por valores dinâmicos ou mesmo por valores estáticos, como por exemplo o nome da sua academia ou o nome de sua empresa. Você pode inclusive alterar a fonte, se você assim desejar. Isso para o relatório impresso, né? Mas existe uma saída muito importante do BSS, que não é só a configuração de relatórios para que sejam impressos, sejam relatórios físicos na sua impressora. Mas nós podemos lançar mão de um recurso exclusivo e bastante importante, bastante ecológico, que é o quê? É a possibilidade de você emitir relatórios por e-mail. Você vai fazer isso antes de sim publicar o relatório por e-mail, você vai configurar o teu programa como servidor de e-mail. Mas como isso não é assunto dessa nossa primeira avaliação, fica para um outro momento, um outro tutorial. Esperamos que você possa, nesses poucos minutos, ter percebido quão é fácil começar a sua primeira avaliação
que você experimente convocando aí um amigo, irmão ou alguém para treinar os perímetros antropométricos e que faça isso com muita propriedade. Até o nosso próximo Pocket Tutorial aqui do ICP. Um abraço.